Acabou, né, cara? O Vasco derrotado pelo Vitória, 2-1. Eu acho que é melhor a gente antecipar o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho melhor nem antecipar o rebaixamento. Eu acho que, de verdade, cara, é melhor fechar as portas do clube. Enquanto tiver Pedrinho na presidência, Felipe trabalhando dentro do Vasco, é insustentável, é insalubre a gente assistir alguma partida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não somente eles, né, mas esses jogadores que vestem a nossa camisa. E quando eu falo dos jogadores que vestem a nossa camisa, eu falo de Lucas Piton. Lucas Piton é um jogador que ele não tem físico para jogar futebol. É um jogador que é batido por qualquer adversário na força física, na corrida. O cara pode ser um anão jogando contra o Piton, que ele vai ser mais forte e vai ser mais rápido do que o Piton. Então o Vasco sempre tem um jogador inútil pela esquerda, que não sabe marcar ninguém. É um dos piores laterais que já passaram pelo Vasco em quesito de marcação. E hoje aconteceu algo insustentável para nós que somos torcedores do Vasco. A gente que gosta, que ama esse clube, a gente está assim num estado de nervos que já começa a prejudicar a tua saúde, já tá prejudicando há muito tempo a saúde de todo mundo que torce pro Vasco. E isso vai na conta do presidente do clube, que se diz vascaíno, Pedrinho, que volto a repetir e vou repetir todos os vídeos. Pedrinho tirou de uma forma ilegal a 777 do comando do Vasco. Pedrinho tomou o Vasco, que tinha sido vendido como SAF, e colocou um discurso para o torcedor como se o Vasco fosse acabar, mas você acabou com o Vasco. Já que eles iam acabar com o Vasco, você fez esse trabalho muito bem feito de terminar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Após perder por 4-1 para o Puerto Cabello, um time que, cara, os jogadores devem ter outro trabalho por fora, além de ser jogador de futebol, um time semi-amador, o Vasco perde para o Vitória, jogando com um homem a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, 2-1 de virada. Não é que o Vasco estava perdendo o jogo, foi expulso o jogador do Vitória, eles mantiveram o resultado. Não, até aí beleza, ok? O time do Vasco não tem criatividade, isso já é normal. O que acontece é que o Vasco abre o placar em cima do Vitória e consegue levar a virada no segundo tempo, levando 2 gols do ex-Vasco Renato Kaiser. O Vasco conseguiu levar 2 gols do Renato Kaiser e tu vê a postura em campo dos jogadores completamente derrotados. Os jogadores do Vasco, antes mesmo de entrar em campo, já estão derrotados. Eles já sabem que vão perder o jogo, independente de como a partida estiver sendo levada. E assim, a postura do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tá fazendo um bom segundo tempo, tava bem no jogo depois que o Vasco ficou com um jogador a mais. Mas a postura do Felipe Coutinho de fazer uma falta lateral, assim, mostra a falta de comprometimento que ele tem com o torcedor do Vasco. Qual é a única forma que um time que tá com um jogador a menos pode fazer gol em você? Bola parada. Como é que foi que o Vasco levou os gols? Bola parada. Uma falta lateral boba feita pelo Felipe Coutinho por um puro ego dele, sei lá, de não deixar o jogador passar. Fez a falta. E aí o Vasco leva o gol, como sempre leva, de cabeça, né? Jogadas de bola parada. Foi algo assim, o Felipe entrou no comando técnico do Vasco, o Vasco virou um time que leva gol de cabeça todo jogo. Todo jogo. E aí o time do Vasco, mais uma vez, leva o gol ali de empate. E aí o que faz o nosso diretor técnico, nosso treinador Felipe, né? Ídolo para alguns do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para mim, um jogador que veste a camisa do rival, nunca vou considerar ídolo na vida. Mas o Felipe, né? Tirou o Felipe Coutinho, fez um monte de substituições completamente descabidas naquele momento do jogo, colocou jogadores com características completamente diferentes do que o jogo pedia e fez o Vasco ainda levar a virada. Outra coisa, covarde, medroso. Felipe, você é um covarde, você não merece estar à beira do campo. Ceda o seu lugar para uma pessoa mais competente e que tenha culhão, porque você não tem culhão, você é um covarde. Foi covarde na atitude do Capasso, com o Capasso, e foi covarde hoje em campo. Tirando o Paulinho, ele tem cartão amarelo, sabe? Eu sou prevenido, eu vou colocar o Hugo Moura. O time que tava jogando bem, tava certinho no primeiro tempo, pra que tu tem que meter essa tua mão porca no time? Pra quê? A gente tem que medir as palavras que vai falar aqui. Ele coloca o Hugo Moura, um jogador com uma característica completamente diferente do Paulinho, que é um carregador de bola. O Paulinho não estava bem no jogo não, mas o Paulinho começa a jogar bem a partir do momento que o Vasco fica com um homem a mais, porque começa a encaixar o estilo de jogo. E o Felipe mata o time a cada mexida que ele faz no Vasco, mexendo errado, ele vai matando o time de uma forma significativa. Levou um nó tático de um treinador de verdade hoje, o Carpini, que com um homem a menos conseguiu dar nó tático em um incompetente, que só trabalha no Vasco porque é amigo do presidente. Assim como vários outros, né? O filho do Edmundo saiu agora do Vasco, né? Porque ele também trabalhava no Vasco porque o Edmundo é amigo do Pedrinho. E assim por diante, como é essa safadeza que acontece há anos dentro do Vasco. A gente sabe, só vai
Só tá ali no Vasco quem é amigo do amigo do amigo. Nunca é por mérito. Meritocracia não existe no Vasco. O Pedrinho tá no Vasco como presidente, porque com certeza ele é amigo do amigo do amigo também, assumiu a presidência em algum momento do clube e tomou o clube da 777. E volto a repetir, quem vai comprar um time que pode perder na justiça? Quem é o imbecil que vai fazer isso, cara? E aí quando o Textor alertou lá no passado, no Textor, dono do Botafogo, que essa atitude do Pedrinho foi errada, a gente até ficou do lado do Pedrinho, mas foi uma atitude errada demais. Cara, o meu único pedido é que no próximo jogo, diante do Lanús, o Fernando Diniz, que vai assumir o comando técnico do Vasco, eu só queria isso, cara, que escalasse um time completamente da base. Completamente, tira todos esses caras do time do Vasco, rescinde o contrato de todos eles. Rescinde o contrato de todos esses jogadores. Do goleiro, o goleiro fraquíssimo que a gente tem, Léo Jardim. Goleiro fraco. Que só é tratado como um deus por quem não assiste jogo do Vasco, que vai ver melhores momentos ele fazendo defesa. Porque quem vê os jogos do Vasco sabe que o Léo Jardim é um goleiro fraco. Goleiro fraco. Ceboso, ainda não quero renovar com o Vasco, irmão. Vai tomar. Aí a falta do Paulinho. Falta do Paulinho no jogador do Vitória. Como eu falei, cara, isso aqui, a diretoria do Vasco, há anos que passa pelo clube, independente de quem é, sempre trataram nós torcedores, essa torcida aqui do Vasco, como uma cambada de otários. E sabe o que eu falo aqui pra você? Eu vou fazer isso aqui agora. Faça você também, cancele seu sócio torcedor. Se eu pudesse, eu não assistia mais jogo do Vasco, mas eu trabalho com isso, eu vou continuar assistindo por causa disso. A minha vontade era de desligar a televisão, tive que ver até o final o jogo. Cancele o seu sócio torcedor enquanto continuar. Pedrinho na presidência, Pedrinho, renuncia à presidência do Vasco, sai do Vasco, vende o clube. Ah, eu quero vender, mas não aparece ninguém, irmão, some, só some. Só some do Vasco, você e o Felipe. Eu vou cancelar meu sócio torcedor e a partir do momento que toda torcida fizer o mesmo que eu estou fazendo, quando vier assim despencando para, sei lá, 0 sócios torcedores, pronto. Acaba então de vez o clube, não é isso que vocês querem? Não é isso que vocês estão fazendo? No 11 contra 11, eu já tinha certeza que o Vasco ia perder por Vitória. Eu não tinha a menor expectativa de que o Vasco fosse vencer esse jogo, porque o Vasco estava sendo amassado pelo Vitória. Era um time frouxo, medroso, covarde, que vai jogar contra todo mundo e já é essa equipe derrotada, que tem os únicos jogadores que não conseguem pensar, os únicos jogadores do mundo que nunca conseguem ver uma possibilidade de passe livre. São todos jogadores do Vasco que são realmente dementes. São jogadores dementes. É isso, eles têm déficit de atenção. Todo jogador que veste essa camisa do Vasco, ele se torna uma pessoa com déficit de atenção. Essa é a verdade. E uma hora ou outra, se não tem expulsão, no primeiro tempo, Vitória faria o gol em cima do Vasco. Eu tenho certeza, certeza absoluta. Isso aí, continua escalando o Ryan, cara. Continua escalando o Ryan, porque daqui a pouco ele vai ser vendido, né? Tem que vender o Ryan, então tem que escalar o Ryan como titular, pô. Claro. Um jogador de futebol profissional que não consegue dominar uma bola direita e não consegue acertar um passe de meio metro. Mas continua escalando o Ryan no time, porra. Continua. Joga pra caralho esse cara, mano. Esse maluco é muito bom, esse Ryan. Aí o lance da expulsão, né? E a gente, como trouxa e otário, comemoramos essa expulsão. Né? Vamos comemorar a expulsão. Talvez agora o Vasco vai ganhar. Estamos com um homem a mais. Vamos ganhar o jogo. Saímos na frente do placar. Ele vai ver o lance. Vai expulsar. Corretamente expulsou o Mateuzinho do Vitória. Mas dentro de mim tinha aquele sentimento. Cara, o Vasco vai dar vexame hoje. O Vasco ainda vai dar um vexame hoje. A gente vai conseguir perder para um time fraco, tecnicamente, com um homem a mais. Eu sabia. Era só um roteiro sendo criado isso daí. Era só um roteiro, sabe? Pra ficar mais humilhante ainda pro torcedor do Vasco. O Vasco não só podia perder mais um jogo normal, de 1-0, 2-1, não. O Vasco tinha que perder um jogo de uma forma que fosse deixar o seu torcedor mais interessado possível. Aí esse roteiro foi se desenhando assim. Gol do Verratti, o Vasco sai na frente, a gente comemora. É hoje que vai dar certo. Aí a gente começa a acreditar um pouquinho mais, né? Pô, a gente não vai levar a virada de um time com um homem a menos. Até porque o Vasco dominava o jogo, o Vasco controlava as ações depois que o Vitória ficou com um homem a menos. O Vasco conseguiu com isso daqui, ó, colocar 2 jogadores contra 1 em várias situações.
E aí o Vasco conseguiu fazer o gol, né? Cruzamento do inútil do Piton, do jogador que, assim, eu não considero o Lucas Piton um jogador de futebol, um cara que não consegue correr, eu não considero jogador de futebol, não consegue correr, não consegue saltar. Até quando, né? Mas vamos continuar com a nossa responsabilidade financeira, cara. Sem contratar, né? Falta em cima do Paulinho. É impressionante, o Paulinho começou a jogar bem, o Sforza estava jogando bem como primeiro volante, o time estava acertado, né, assim a gente pode dizer. O Felipe falou assim, cara, eu tenho que prejudicar de alguma maneira eu tenho que fazer o Vasco perder esse jogo. Então eu vou começar aqui com a substituição de leve, vou tirar o Paulinho, vou colocar o Hugo Moura, o jogador que não é da função, aí o Felipe Coutinho batendo uma falta ridícula, né. É impressionante como um jogador que foi o Felipe Coutinho se tornou isso daí. E o Vasco até iniciou bem o segundo tempo, né? O Coutinho articulando o jogo, o Vasco rodando a bola. Parecia que o Vasco ia ganhar, a gente começou a acreditar mais ainda. Cara, hoje a vitória vem. Não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como a gente perder esse jogo. A gente tava esperançoso que não tinha como perder. Olha a falta que faz o Felipe Coutinho, mano. Caralho, irmão, na moral, que escroto isso daqui. Porque a situação tá controlada. O Sforza tá encaixando aqui a marcação. O Piton, né? Que tudo bem, não é ninguém aqui, mas tava aqui na frente. Qual era a necessidade de fazer essa falta? Qual era a necessidade do Felipe Coutinho fazer essa falta? Zero. E eu senti, quando o Coutinho fez essa falta, cara, a gente vai levar o gol. E não deu outra. Tá todo mundo olhando, tá o Léo Jardim ali, né? Esse goleiro fraco que a gente tem. Pelo amor de Deus. Cara, não entre em campo contra o Lanús. Eu te peço, não entre em campo contra o Lanús. Vai pra outro time, some do Vasco. Some. Coloca o goleiro sub-14 em campo. Aí a gente leva o gol de empate. Quando a gente levou o gol de empate, eu já sabia. Você já sabia. Os jogadores do Vitória já sabiam que em um momento eles iam virar o jogo. Os jogadores do Vasco já com esse semblante de derrotados, né? E o Verratti vai lá dar uma bronca no Lloyd. O Lloyd entrou fazendo merda pra caralho, né? Tentando tocar de calcanhar, tentando fazer gracinha na situação que o Vasco dá. Você não pode fazer esse tipo de gracinha. Tudo bem, se o time tivesse ganhando é uma coisa. Agora o time empatando com Vitória. Aí o Verratti vai lá, briga com o Lloyd também só pra querer ficar bem com a torcida lá. Tá vendo como é que eu cobro ele? Olha lá, eu tô cobrando ele, porra. Eu tô cobrando ele. Agora, acertar passe de meio metro que é bom nada, né? Mudei pra lá. Cara, é impressionante como o Felipe matou o time do Vasco colocando... No único jogo que o Coutinho tá bem, o Felipe vai lá e tira ele. Mas claro, né? É minutagem. Tem que respeitar a minutagem. Então o time com um homem a mais. Com um homem a mais. E aí pronto, depois que o Vitória fez o gol, o Vitória começou a jogar melhor do que o Vasco, porque fisicamente o time do Vitória é mais forte, tem mais preparo físico, né? Os jogadores do Vitória, eu não sei o que acontece com os jogadores do Vasco, que eles sempre estão extremamente cansados, independente da partida, independente do momento do jogo. Uma cabeceando pra cima, né, na inutilidade, né? O que fez o Felipe no segundo tempo? Colocou um monte de jogador na área e começou a cruzar a bola pra área. Cara, irmão, tá com um homem a mais em campo. O Vitória tava dando espaço pra circular por dentro. O Coutinho e o Nuno estavam encontrando espaço por dentro. O Paulinho no primeiro tempo tava encontrando muito esse espaço por dentro. O Felipe matou o time de vez. Assim como ele matou diante do Puerto Cabede. Quem quiser assistir a minha análise detalhada falando como o Felipe matou o time do Vasco, eu vou deixar o card passando aí em algum momento desse vídeo. Luiz Gustavo fez a recuperação aqui porque o Vasco já tava merecendo levar o gol, né? Cá entre nós, era toda hora uma exposição sem tamanho dessa defesa do Vasco. O Vasco tava merecendo, eu já tava sentindo, cara, daqui a pouco os caras vão fazer o gol. A gente já vai começar a se contentar com o empate, já sabendo que não ia virar o jogo. E toda bola pra área, né, do time do Vasco é isso daí. É o jogador adversário conseguindo ganhar de cabeça. Lance do Kaiser, Luiz Gustavo teve duas boas recuperações no jogo, né? Pena que não corta uma bola pelo alto. Lance que o juiz deu impedimento, deu falta do Renato Kaiser. Isso aqui é uma tortura, né, pro torcedor vascaíno. Isso aqui eu tô fazendo uma tortura, tô me auto-torturando. E aí o Hugo Moura perde esse gol aqui, aí, sério, um jogador de futebol profissional. O cara é profissional, cara. Olha aqui, sozinho. Só colocar de cabeça. Ele cabeceia no único local que tá o goleiro do Vitória. Nem pra cabecear, sabe? Pro cara fazer uma defesa difícil, a bola na trave, não. Ele vai cabecear em cima. E aí a cara do fracasso, né? Do Felipe.
Cruzamento do Lloyd, o Verratti cabeceando pra cima. O Vasco com um homem a mais fazendo só isso, só cruzando bola pra área, só cruzando bola pra área. Ai, ai. Olha o Léo Jardim. É esse cara que vai ganhar, sei lá, 1 milhão por mês no Vasco, hein? É esse goleiro, hein? Ruim era o Alisson lá, o goleiro do Liverpool. Ele é ruim. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom, pô. Esse aqui ganha pra caramba. Esse aqui todo mundo baba o ovo. Esse aqui todo mundo baba o ovo. Lá, o Alisson, que era goleiro da seleção brasileira, que é 1 milhão de vezes melhor do que esse goleiro aqui nosso, é ruim pra maioria dos brasileiros. E pros brasileiros, esse goleiro aqui é bom, pô. Esse é top. Esse é bom pra caramba, pô. E o Vasco leva a virada, né? E é isso, cara. Eu sinceramente não suporto mais. É um nível de estresse muito grande que eu tô agora. De estresse, ansiedade, todos os problemas de saúde que esse time vai causando, né, o seu torcedor com o passar do tempo. Problemas de saúde sérios, graves, assim, que afetam a nossa vida. Que esse clube tá causando. São que 6, 7, 8 jogos já sem vitória. E a cada derrota que passa tem que ser uma derrota que machuca o torcedor do Vasco. Não são nem derrotas comuns, tem que ser sempre uma pancada forte pra destruir seriamente o torcedor. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Eu não queria assistir Vasco versus Lanús no meio de semana. Eu vou ter que assistir, né? Pra trazer aqui o conteúdo pra vocês. Porque eu já sei o resultado, você já sabe o resultado. O mundo todo já sabe o resultado. Todo mundo já sabe que o Vasco vai perder do Lanús lá. O Vasco nunca perdeu na história. Nem sequer levou gol do Fortaleza em campeonatos brasileiros em São Januário. Vamos perder esse jogo também. E tá tudo certo pro nosso presidente do clube. Vexame, vergonha atrás de vergonha. Nem times do Vasco no qual os jogadores não recebiam salários. Esse aqui os salários estão todos em dia. Nem jogadores assim. Aconteceu o que aconteceu no jogo de hoje. Que vem acontecendo seguidamente. Eu sinceramente, se eu fosse presidente do clube, eu tomaria uma atitude drástica de rescindir o contrato aí de pelo menos uns 15 jogadores do Vasco e tentar remontar esse elenco no meio do ano. Negociar, tentar remontar esse elenco, buscar jogadores de verdade, pagar caro nos jogadores, faz dívida, foda-se, deixa pra quando o clube for vendido, alguém paga. Mas nessa situação aqui, cara, é uma tortura pra nós torcedores do Vasco. A gente se pergunta o que a gente fez pra merecer isso. O que o torcedor do Vasco fez pra merecer isso? É uma tortura sem fim. São 20 anos aí de sofrimento, cara. 20 não, 25 anos de sofrimento ininterrupto pro torcedor do Vasco. Eu tenho 25 anos de idade, são 25 anos de sofrimento. Pra quem é mais antigo, né? Eu comecei a entender ali mais de futebol com 8 anos de idade, mais ou menos. 7, 8 anos a gente consegue compreender um pouquinho mais de futebol, mas eu fico pensando quem é mais antigo, né, cara? Quantas pessoas não deixaram hoje de torcer pro Vasco? Quantas pessoas não vão deixar de acompanhar esse time? Não vale a pena, não compensa. Só um desabafo. E parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Felipe. Vocês estão conseguindo o que vocês mais queriam. Terminar de vez com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus parabéns, Verratti, Léo Jardim, Puma Rodrigues. Meus parabéns para João Vitor, Luiz Gustavo, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton, Vitor Luiz, Paulinho, Jair, Hugo Moura, Esforza, Tietê, Rayan, Adson, Garré, Nuno Moreira, todos vocês, meus parabéns, vocês estão conseguindo terminar de vez, estão colocando a pá de cal ali, o Vasco já está sendo enterrado nesse momento e vocês ainda estão ali em cima, né? Pra ninguém abrir o caixão e ver que ainda tem um suspiro de vida que somos nós torcedores. Essa é a analogia que a gente tem que fazer, meus parabéns a todos vocês, vocês são ótimos, vocês são sensacionais, cara. Obrigado.